noite. Graças a Deus a gente pôde voltar aqui nessa noite, mais um culto de gratidão a Deus. E eu creio que você tenha motivos para agradecer a Deus. Então, nesse início de culto já, eu quero te pedir para que você, se você puder, fique de pé, se movimente para a gente colocar nossa atenção agora nesse culto que é muito especial. Se você quiser compartilhar aqui motivos de oração, agradecimentos, motivos não só de petição, mas de agradecimento também, de adoração a Deus. Enche esses comentários aqui de coisas que glorifiquem o nome de Deus. E vamos ficar de pé, vamos se alegrar no Senhor e colocar diante do Senhor nossa gratidão, nossos agradecimentos a Deus. Será que você tem algum motivo para agradecer? Feche os seus olhos. E eu queria que você, durante alguns segundos, orasse sem eu orar junto. E depois eu vou orar e a gente vai se juntar a Deus em gratidão, em adoração. Ore aí, alguns segundos. Obrigado, meu Deus, porque meus irmãos já começaram ali a adorar o Teu nome, a louvar o Senhor, com motivos de agradecimento. Pai, o Senhor é digno porque a gente não merece nada do que o Senhor nos dá. O Senhor é um Deus de bondade, de misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata conforme nós merecemos. O Senhor nos trata com mansidão, com paz, com amor, com longanimidade. O Senhor nos trata, Pai, com tanto carinho. O Senhor é tardio para se irar e o Senhor é rápido para amar. Muito obrigado por isso, Deus. Nós queremos te dar honra e glória, entregar esse culto ao Senhor, que seja mesmo do nosso coração, que o Senhor aceite e que o Senhor transforme as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos lembrar que sobre o dízimo, né, sobre as ofertas você pode entregar. Não deixe de mostrar a fidelidade do Senhor. Se você quiser também fazer uma oferta missionária, a gente está destinando... tem pessoas precisando demais de doações também de alimentos. Nessa semana a gente vai fazer mais uma entrega, então não deixe nos próximos dias, amanhã se possível, você entrar em contato, dizer que vai doar, enviar alguma quantia ou algum alimento mesmo, deixar lá na igreja. Lembrando que nessa quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente vai ter a nossa conferência da família. E as informações a mais a gente vai enviar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais da igreja, que você se conecte, seja você criança até o mais idoso, porque vai ter programação específica para a sua faixa etária e vai ter programação também para a nossa igreja no domingo que vem, relacionado a Igreja Forte, Família Forte, Igreja Forte. E que as nossas famílias sejam edificadas com essa conferência que vai nos alegrar tanto. A gente vai ter convidados especiais e momentos únicos em igreja, mesmo online, tá ok? Nós vamos ter o nosso momento de intercessão nesse momento e depois nós vamos adorar o Senhor e vamos receber a Tua Palavra. Eu só queria compartilhar com vocês um texto que eu estava lembrando esses dias, que era aquele texto sobre adoração, né, que Jesus se encontra com a mulher samaritana ali à beira do poço. E ele pede a água, né, a água ali, e ela entende que é a água do poço, e ele fala assim, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida, a água viva, a água corrente, a água fluida, a água eterna. E aí, essa água de poço é uma água parada, essa água de poço é uma água terrena. Talvez nesse tempo que a gente tem vivido tantos momentos estranhos e diferentes e momentos de isolamento, a gente pode identificar em nossas vidas algumas coisas que são águas paradas, que são águas de poço. Talvez coisas que a gente gosta tanto, coisas que a gente esteja sentindo falta. O que você tem sentido falta nesse tempo? O que você tem sentido falta de fazer? Eu, pelo menos, tenho sentido falta de algumas coisas.
mas Deus está querendo nos mostrar aquilo que é essencial. Deus está querendo trazer a sua igreja para aquilo que é o mais importante, aquilo que é eterno. Então a gente não pode deixar esse momento passar e a gente desperdiçar esse aprendizado, um dos aprendizados que Deus tem nos ensinado, de que coisas terrenas fazem falta, né? A gente tem sentido falta, mas são pequenos demais, são águas de poço, águas paradas, comparado à água da vida, água fluida, água corrente, água limpa, cristalina, que o Espírito Santo de Deus faz brotar dentro, no ventre de cada um dos cristãos. Então eu quero te incentivar a você colocar no lugar de coisas terrenas aquilo que é eterno, aquilo que só o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Não se permita sair desse isolamento, dessa quarentena, sem deixar que o Espírito Santo trabalhe aquilo que ele quer trabalhar em você, no seu coração, no seu espírito, na sua vida por inteiro, colocando prioridades, cada coisa no seu lugar, colocando a sua vida em ordem, colocando importância naquilo que precisa de importância e tirando a importância daquilo que precisa tirar a importância. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que tudo que é abalável vai ser abalado, mas aquilo que é precioso permanece. A palavra de Deus não muda e não passará. Amém? Vamos orar? Vamos entregar a Deus tudo, todos os nossos pedidos, aquilo que você tem tomando o seu coração e aquilo que você tem observado ao seu redor. Coloque diante do Senhor agora e se incline mesmo com o coração diante dele, para que ele escute as nossas orações. Peça perdão pelos seus pecados. Peça a Deus, adore o nome de Deus e peça que ele venha ao nosso favor e transforme o nosso coração. Olá, igreja, tudo bem? Passando aqui para dar um recado especial para você que está assistindo esse culto, essa transmissão, para você, membro da Terceira Igreja Batista de Campos. Dos dias 18 a 21 de junho desse mês vai acontecer a nossa primeira conferência da família. Serão dias que estaremos separando para que a gente possa crescer na palavra do Senhor e se fortalecer enquanto família, núcleo, mas que, consequentemente, a gente também consiga edificar a nossa igreja, porque o tema dessa conferência será Família Forte, Igreja Forte, e a nossa divisa para essa conferência se encontra em Jeremias 32:39, que diz assim: lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos depois dele. Já separe, organize para separar esses dias, para que você consiga participar junto com a gente, mesmo distante, estaremos num só espírito, num só pensamento, para que nossas famílias sejam edificadas e a nossa igreja também seja edificada. Já vamos divulgar na próxima semana os horários específicos de cada transmissão que será feita aqui mesmo no nosso canal da igreja. Para cada faixa etária, um tema diferente, um preletor diferente, um horário diferente, para que a gente consiga alimentar todos os membros da nossa família e também para que a nossa igreja seja fortalecida. Se organize, esteja vigiando também o seu WhatsApp, esteja buscando informações aqui durante os cultos, porque a divulgação toda será pelo WhatsApp e também pelos cultos aqui, pelos nossos cultos de domingo e quarta-feira, ok? Que Deus te abençoe e nos vemos lá no dia 18 ao dia 21. Eu acredito que esse momento que nós todos estamos vivenciando hoje é algo que nenhum de nós esperávamos a gente passar, mas eu realmente acredito que esse tem sido um tempo especial de Deus para nós, um tempo em que nós precisamos aprender a lidar com coisas que a gente nunca achou que precisaria lidar, e é no fogo que nós somos forjados, é no deserto que nós crescemos, e é nesse momento que nós precisamos entender que Deus ele é fiel, independente daquilo que aconteça, Ele continua sendo fiel, independente daquilo que nós entendemos, e Ele nunca deixou de prover, e Ele vai continuar provendo todas as coisas. Nesse momento de intercessão, eu queria que nós
pensássemos e colocássemos diante de Deus algo que está nos afligindo, algo que está nos deixando com medo, ansiosos, e que você entenda que as coisas acontecem no tempo determinado por Ele. Eclesiastes 3 vai dizer que existe um tempo para todas as coisas deste mundo. E esse é o tempo de nós aprendermos no deserto. Mas enquanto nós estamos no deserto, nós não sejamos como o povo de Israel, que nos esquecemos do Deus da promessa que nos tirou do Egito. Que nós possamos crescer em conhecimento a cada dia, por mais difícil que as coisas sejam. Queria que você agora pensasse em alguém que está enfermo, alguém que precisa de orações, alguém que está nos leitos dos hospitais, alguém que está em casa também, mas está doente. Queria que nós orássemos também pela economia do nosso país, pelas dificuldades que nós ainda vamos possivelmente enfrentar, e que o Senhor possa nos ajudar a se lembrar dele a todo momento, sabendo que nunca nada nos faltou e não é agora que as coisas vão nos faltar. Então, onde você está aí, feche seus olhos e eleve seu pensamento ao Senhor, que nós possamos nos entregar de coração a Ele nesse momento. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais esse culto que o Senhor permitiu que estivéssemos fazendo. Te agradecemos a Tua fidelidade, te agradecemos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas e muitas vezes nós nem percebemos. Queremos te pedir nesse momento, Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que precisam das nossas orações, precisam do Teu cuidado. Pedimos que a Tua mão esteja sobre cada um deles, Pai. Pedimos que o Teu Espírito esteja consolando, esteja abençoando a vida de cada um deles, Pai. Pedimos também, Pai, pelo nosso país, que o Senhor esteja governando esse país e que nós possamos entregar tudo ao Senhor, independente daquilo que acreditamos. Porque nós precisamos crer e confiar somente no Senhor, Pai. Aquilo que nós achamos ou deixamos de achar não vem de Ti. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento de que o Senhor está à frente, o Senhor está no comando de todas as coisas. Tudo isso, o Senhor não deixou de ter domínio. Te pedimos pelas nossas vidas, te pedimos por proteção, te pedimos por cuidado. E também queremos te agradecer por coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses tempos. Também nós temos tido bênçãos, nós temos tido motivos para agradecer ao Senhor. E queremos te louvar por isso, queremos te agradecer, dizer que o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Sonda o nosso coração, Pai, olha além dos nossos pecados, olha além das nossas falhas. Nos ajude a entender que o Senhor é dono de todas as coisas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pelas nossas iniquidades. Te agradecemos a Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Em Salmos, capítulo 92, versículo 5, diz que: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis são os teus desígnios. Convido os irmãos nessa noite a nós louvarmos ao nosso Rei, ao Rei das Nações, e glorificar através do seu louvor o nome dele, porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é maravilhoso. Justos e verdadeiros são
Rei do Universo. Maravilhoso é estar na presença do Senhor, irmãos. Maravilhoso é poder contemplar a beleza, a formosura, a graça, a majestade do nosso Deus. Quero cumprimentar a todos os meus queridos irmãos com a paz do Senhor e desejar que de todo o meu coração que todos estejam com saúde. Agora abram a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 5, e leiam comigo. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar, de modo seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Meus queridos irmãos, meus amigos,
eu quero dizer que as dificuldades da vida nem sempre podem ser olhadas de modo negativo. Hoje, eu quero refletir com vocês sobre o tema O Exílio de Davi, reflexões práticas para a vida. Davi venceu o gigante Golias e foi uma grande vitória pessoal e também para o povo, para sua família, para o rei Saul também. Porém, a partir do momento da sua vitória contra o gigante Golias, ele começou a enfrentar grandes dificuldades na sua vida por conta do ciúme exacerbado do rei Saul, e não só ciúme, mas ódio também, muito ódio. Então Davi começou a sofrer perseguições, muitas perseguições, e estava correndo perigo de morte. Tudo isso por conta da sua vitória contra o gigante Golias. Meus amigos, muitas vezes nós enfrentamos ciúmes, invejas, perseguições, algumas sutis, sorrateiras, traiçoeiras. E Davi também enfrentou tudo isso. Mas é importante a gente pensar no que isso pode trazer de positivo para nossas vidas. No caso de Davi, foi emblemática a sua experiência por conta do seu isolamento pessoal, o local onde ele buscou o isolamento. Quem observou a leitura do texto viu que ele foi para uma caverna se isolar, se esconder. E, meus amigos, o isolamento é uma forma de a gente vencer os perigos, os inimigos. No caso, Davi, na história da Bíblia, estava tentando se defender dos perigos que poderiam vir sobre ele por conta do ódio, do ciúme, da inveja do rei Saul. Mas, às vezes, nós enfrentamos dificuldades por outras investidas, não só aquelas físicas, visíveis, mas às vezes sofremos investidas invisíveis. E no mundo espiritual, conquanto existem coisas boas, principalmente quando nós nos ligamos a Deus e aos anjos de Deus, mas existe também aquelas negativas, perigosas, que às vezes nos perseguem, vindo de anjos maus, demônios, ou muitas das vezes pelo próprio demônio, ou outras vezes os instrumentos do demônio. E outras situações podem ser perseguições até mesmo físicas. Então, meus queridos, essa é uma questão muito séria para a gente pensar nessa experiência. Eu conheço um pouco da história e eu quero passar para vocês. Antes dele ir buscar o refúgio na caverna de Adulão, eu queria até dizer a vocês que Adulão era uma cidade, um local, um lugar, uma região. E nesse lugar tinha muitas cavernas. Ele buscou uma caverna lá naquele lugar chamado Adulão. E essa caverna ficou conhecida como Caverna de Adulão. Qual é a situação interessante dessa caverna? Porque antes dele ir para lá, para essa caverna, ele já estava fugindo. E ele sai com alguns de guerreiros, companheiros, amigos dele, e vai a um local chamado Nod.
E lá nesse lugar, Nob, ele era uma cidade, uma localidade onde ficavam os sacerdotes, onde ficava instalado o tabernáculo, um local de adoração. E Davi chega nesse lugar e ali ele pede ao sacerdote e pede que interceda a Deus por ele, né? Pergunte a Deus, consulte a Deus, e depois ele pede pão, pede alimento, e depois pede arma. Interessante, a história bíblica não fala muito com relação à consulta a Deus por parte do sacerdote ali. Mas fala que o sacerdote disse, olha, eu não tenho nenhum pão a não ser o pão consagrado. E aí faz algumas exigências, confere, né, a situação, o preparo daqueles homens que estavam com Davi e resolve ceder o pão. E a arma que eles tinham lá, a única, era a espada que Davi tinha vencido o gigante Golias. Então Davi pegou essa espada, pegou o pão, se alimentou e aí então se dirige para a caverna. Eu estou falando isso porque depois nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essa questão de Nob, né? A cidade dos sacerdotes, onde estava o tabernáculo, onde Davi pegou o pão e pegou a espada que ele venceu Golias. Guardem isso na memória. E continuando então, eu queria dizer que Adulão tem um significado, essa palavra tem um significado o significado refúgio. Adulão significa refúgio, né? Vocês devem lembrar, a espada que Davi venceu Golias foi aquela do próprio Golias, que ele pega e tira a cabeça de Golias, né? Muito bem, ele agora está armado com essa espada e também está com alimentos. E ele vai para a caverna. Ah, meus amigos, meus irmãos, a história dessa caverna é super interessante. Porque ali naquela caverna, ele vai receber os seus familiares. Ele tinha ido na frente, mas como vocês sabem, no mundo oriental, as famílias correm grandes perigos. Saul poderia acabar com a família dele. Então, todos os seus familiares vão ao encontro dele lá na caverna de Adulão e fica com ele lá por um bom tempo. Enquanto ele esteve na caverna, a sua família esteve com ele lá. Muito bem. Ele então forma uma situação de convivência nessa caverna de Adulão. Ele, seus familiares, todos eles, pai, mãe, irmãos, parentes, mas ali também, segundo o texto que nós lemos, ele recebe muitos homens que se achavam em apuros, apertos, né? Esses homens eram fugitivos ou condenados. Esses homens vão ficar lá com Davi, convivendo com ele na caverna de Adulão. Além desses homens, existiam também aqueles endividados, né? Endividados. Os endividados, mais ou menos, ou de modo assim geral, a gente pode pensar que eram escravos fugitivos, né? Tinham dívidas grandes, se tornavam escravos e não queriam continuar, então fugiram e foram ficar na caverna de Adulão junto com Davi. Além disso, existiam muitos de espíritos amargurados. Nós lemos isso no capítulo 22 de 1 Samuel, no verso 2, né? Como eu li aqui, ó, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles.
líder deles. Agora, meus irmãos, que situação difícil para Davi. Ele estava ali, ele tinha vários tipos de homens, todos marginais, né? Marginalizados, e também os seus familiares. E Davi podia ficar ali enfrentando dificuldades, situações difíceis, mas ele começa a ser preparado. E aí é que eu quero que você pense uma coisa comigo. Deus faz as coisas de maneiras difíceis da gente compreender. Nós, seres humanos, às vezes temos dificuldades. Ele estava no isolamento, numa caverna, e cheio de problemas, mas ele não desanimou. Ele se tornou chefe, líder de todas aquelas pessoas, e um líder tem que se preocupar com as individualidades, as necessidades de cada um, e ele então começa a trabalhar essas coisas. Ele não se torna um renegado como os outros, mas ele se torna o líder de todo e começam a fazer treinamentos com aquele povo. E treinamento que pudesse torná-los capazes de formar um grande exército. Era essa a posição de Davi. E assim também, toda vez que nós nos colocamos por Deus em um isolamento, em um refúgio, qualquer que seja ele, até dentro de casa, como estamos nesse tempo, Deus pode estar trabalhando nossa mente, nosso coração, de modo a nos levar a nos preparar para algo que porventura ainda vai acontecer, como aconteceu com Davi. Nós conhecemos a história, sabemos que aqueles homens renegados, sem treinamento algum, alguns escravos, algumas pessoas sofridas até na mente, porque perturbados de espírito, como diz o texto, esses homens se tornaram os valentes de Davi. Se nós pegarmos o texto de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 15, nós vamos ver a citação bíblica desses homens que foram conhecidos como os valentes de Davi. Por que Davi conseguiu formar um exército de quase 400 homens e chamá-los de seus valentes? Porque Deus estava preparando a vida de Davi para ele se tornar o grande rei que ele foi, o grande líder que ele foi. Quero fazer um parênteses agora nesse sermão para chamar a você a atenção e fazer uma aplicação à sua vida, meu irmão querido, que talvez até o dia de hoje ainda não tenha despertado em suas potencialidades espirituais para servir no reino de Deus. Talvez você agora possa estar pensando também que esse isolamento que hoje nós estamos vivendo, não numa caverna como a que Davi ficou, mas talvez em outra, não é? Figuradamente podemos imaginar um tipo diferente de isolamento, mas nesse isolamento nós podemos estar sendo treinados espiritualmente, treinados fisicamente, treinados moralmente, treinados emocionalmente, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, tal como Davi foi. Meus queridos irmãos, meus amigos, pensem comigo agora, nem sempre a vivência marcada por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas surgem para tirar as cascas das aparências. Outras vezes, elas surgem para tirar infantilidades de comportamentos e sentimentos. Outras vezes, elas surgem para nos fazer livres de nós mesmos. Talvez fazer-nos esquecer algumas coisas que ficaram em nossa vida remoendo e trazendo tristeza
dor e falta de perspectivas e até mesmo debilidade espiritual para o serviço de Deus, para nos aplicarmos à obra de Deus. Outras vezes, essas marcas que nos levam a sofrer emocionalmente, espiritualmente, podem ser alguma coisa que pode também tirar de nós a nossa capacitação como sacerdotes dos nossos lares, pode tirar de nós a capacitação espiritual para o serviço de Deus. Um isolamento, às vezes, pode nos levar a buscar a essência real da nossa vida. Davi era ainda um jovem inexperiente, mas Deus deu a ele, na caverna e em outras situações semelhantes, possibilidade de amadurecimento para servir a Deus como ele serviu. O exílio de Davi fala da expatriação forçada, o isolamento social sofrido para ele, traz às vezes solidão que marca, que dói. Mas eu queria dizer nesta noite que nem sempre a conotação é pejorativa. E nos textos da Escritura Sagrada, nós vemos a conotação positiva dos exílios que o povo de Deus enfrentou. Nós estamos hoje tratando apenas do exílio de Davi. E ali nós podemos ver que ele construiu um exército de 400 homens, que ele chamou os seus valentes, e que nós conhecemos a história que pôde servir como rei do povo de Deus, servir a Deus de maneira poderosa. Mas, meus queridos irmãos, meus amigos, esse exílio de Davi, ele traz outras marcas interessantes. Ele traz uma marca e pode trazer a mim e a você uma marca que nos faz descobrir a nossa própria identidade espiritual. Pode nos trazer uma lucidez espiritual que o livro sagrado em Provérbios 4:18 traz como a nossa aurora. Podem conferir Provérbios 4:18 e vocês vão ver que na luta, no sofrimento, a nossa lucidez, a nossa aurora vai surgindo. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas será até os dias de hoje para todos que amamos e cremos na palavra de Deus, um lugar para moldar o caráter, para preparar o servo de Deus para uma missão específica, para preparar o servo de Deus para uma liderança, assim como preparou Davi para reinar, liderar sobre o povo de Israel. Mas o que caracteriza de maneira forte o exílio de Davi? Não são apenas a convivência positiva, fraterna, educativa daqueles que conviviam com Davi na caverna. Nem tampouco a posição geográfica dessa caverna, que trazia segurança, proteção, mas essa caverna tem um simbolismo muito importante. Um simbolismo muito importante. E eu quero também pensar sobre isso. E entender que o exílio de Davi traz para nós também esse simbolismo. Davi
recebe ali um povo sofrido, gente que era perturbada de espírito, gente que estava sendo escravizada, gente que estava sendo perseguida, sua família. Isso me faz lembrar Jesus Cristo, quando diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não são poucos os textos da palavra de Deus que nos coloca numa reflexão positiva acerca de uma comparação entre Davi e Jesus Cristo. Não é à toa que a gente lê na própria palavra de Deus aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O sentimento de servo assumido por Davi naquela caverna é o mesmo sentimento de Jesus Cristo assume em relação a toda a humanidade. E ele chama a si a todos para defender, para proteger, a ponto de dar a sua própria vida, ter o seu sangue derramado, o seu corpo partido, para abrir as portas dos céus para todos aqueles que creem nele. Mas há uma outra coisa que caracteriza a caverna, o isolamento social vivido por Davi, seus familiares e os seus valentes. É que naquele momento Davi foi movido de um amor profundo pelos seus familiares. E aí então ele vai sair daquele local, porque já não estava mais tão seguro. E ele então vai caminhar em direção a Moabe. Aliás, vale a gente lembrar que Ruth, que vai dar origem a Davi, era moabita. Então ele vai para a terra dos seus parentes. Nós sabemos que Ruth dá origem a Jessé, e Jessé, pai de Davi. Então lá em Moabe, ele vai conversar com o rei, né? E vai pedir proteção para o seu pai e sua mãe. Olha que coisa maravilhosa! O isolamento social vivido por qualquer servo de Deus faz com que ele reflita e volte às suas origens, E não há reflexão melhor do que a gente voltar a pensar em nossos pais. Davi pensou em seu pai, em sua mãe, e levou para um porto seguro. A história conta detalhes como ele teve que sair daquela região, chegar até lá, conseguir a proteção para os seus pais. Mas o que eu quero refletir, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social. É Deus preparando nossos corações, nossas mentes para algo especial que não sabemos. Eu não sei o que virá daqui para frente. Nem você. Não sei como será a sociedade pós-epidemia. Mas eu tenho ouvido pensadores dizer que o pós-pandemia não será igual à realidade que vivemos socialmente. Muita coisa nova vai surgir. Mas o amor aos familiares, o amor às nossas origens, o amor a Deus não pode faltar. Davi nos ensina isso. E eu queria dizer que há uma coisa muito interessante, porque faz a gente pensar também na Bíblia, a palavra de Deus, o que ela nos ensina a respeito. Não só ensina, mas também promete a todos aqueles que respeitam e protegem e obedecem aos seus pais. Diz a palavra de Deus que obedecer aos pais é um mandamento com promessa. Creia, meu irmão, meu amigo,
Deus tem promessa para aqueles que amam os seus familiares. Então, o isolamento de Davi fez com que ele aproximasse de seus pais, protegesse os seus pais. O isolamento que vivemos também pode nos levar à aproximação com nossos pais, nossos familiares, protegê-los, principalmente nas suas vidas espirituais. Talvez você não tenha tido oportunidade de pregar o evangelho para o seu parente. Esse tempo é um tempo de resgate, é um tempo de reflexão, é um tempo de aprender com Davi. Mas Davi traz outras lições interessantes, e eu quero trazer pelo menos umas 2 lições. No seu exílio, na caverna de Adulão, ele atua como poeta. Ele vai lembrar de coisas interessantes, e eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 142, versículo 5. Salmo 142, verso 5, né? Para você ler algo interessante. Eu quero ler para você. Versículo 5 diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então Davi nos ensina naquele exílio, na caverna de Adulão, que Deus é o único refúgio. Por mais que a caverna de Adulão fosse fisicamente um local de refúgio, mas ele tinha consciência que o maior refúgio era a presença de Deus em sua vida. Não é à toa que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Tal era o seu amor a Deus e o desejo de viver a presença de Deus. Era um homem como nós, falhos, cheio de erros, mas era um homem que se derramava diante de Deus, arrependido pelas suas falhas e não prescindia da presença de Deus em sua vida. Ele tinha certeza que Deus era maior refúgio do que a própria caverna de Adulão. E ele escreve isso no Salmo 142, versículo 5. Também, como poeta, ele também nos ensina um pouco mais, porque ele agora, no Salmo 57, verso 1, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Você tem tido essa consciência, meu amigo, meu querido e querida irmã? Estamos vivendo um tempo de calamidade, pandemia terrível, tremenda. As reflexões sobre o exílio de Davi sirvam para amadurecimento espiritual de cada um de nós, e que a plena convicção de que no sofrimento nos unimos a Cristo confirmam Romanos 8, 17b, que sejamos com Ele glorificados. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Não importa onde eu estiver, não importa em que situação eu estiver passando, não importa se eu estiver no deserto ou num lugar com águas frescas, mas o que faz o meu dia diferente, o que faz a minha vida ter valor e ter cor, é exatamente a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar, encerrando nosso culto e agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Que nessa semana a gente se encontre mais vezes, né? Na quarta-feira, à noite, nosso culto de oração às 20 horas. E a partir da quinta-feira, a nossa conferência da família. Que a gente esteja unidos, ok? Em coração, em mente, em espírito e também online. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida. Obrigado por cada um que me escutou a palavra do Senhor,
escutou canções, mas não só escutou, Pai, mas participou da adoração que prestamos ao Senhor, do culto que prestamos ao Senhor. Que a gente seja transformado por Tua palavra, que a gente seja marcado pelo Senhor, que essa palavra, Pai, que a gente recebeu hoje, não saia pelo outro ouvido, mas que ela fique matutando na nossa mente, sendo gerada no nosso espírito. Que cada dia dessa semana a gente reflita sobre aquilo que o Senhor tem falado com a gente. E a gente responda ao Senhor, corresponda ao seu amor, à sua palavra, que a gente tome decisões baseadas nela, que a gente te ame cada dia mais. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações e o auxílio do Espírito Santo estejam com todos, com todo o povo de Deus, com toda a Igreja de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a gente se vê nas nossas programações. Fica com Deus.